Um juiz que decide sem ter competência constitucional para tanto é um não juiz? Ou seja, a sua decisão não existe? É um nada para o direito? É isso que nós vamos conversar no Minuto Público de hoje. Seja bem-vindo, esse é o Minuto Público, um programa onde nós conversamos de forma mais aprofundada sobre uma questão de direito público. Hoje nós vamos falar sobre competência constitucional e mais especificamente sobre a competência ou a incompetência de juízes que decidem em casos em que eles não teriam naturalmente a competência para tanto. Vamos só lembrar do conceito de competência no direito processual civil. A competência é o poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos pela Constituição e pela lei de forma geral. Ou seja, é a medida da jurisdição, é o limite do exercício de um poder. Como sabemos, a jurisdição é una no direito brasileiro, porém, ela se divide em competências para fins de efetividade. E hoje nós vamos considerar essa curiosa questão que é: o que acontece com a decisão realizada por um juiz incompetente? Então imagina só, a Constituição Federal estabelece diversos tipos de competência, competência pela matéria, competência funcional, competência em razão da pessoa, e vamos considerar que um juiz que é incompetente acaba analisando e julgando um caso. O que acontece com essa sentença? O que a gente pode dizer sobre esse juiz? Tem uma linha doutrinária que defende que uma decisão de um juiz incompetente é uma não decisão, porque foi feita por um não juiz. Se ele não tem competência para aquilo, ele não é juiz para aquela situação. Então, conforme essa linha doutrinária, o magistrado que decide em dissonância com as normas constitucionais que atribuem jurisdição, decide como um não juiz. Quem defende isso é Calmon de Passos, que diz o seguinte: o que façam ou realizam fora dos limites constitucionais, esses juízes, o que eles façam ou realizam fora dos limites jurisdicionais constitucionais, é, em tudo e por tudo, semelhante à atividade de um não juiz. Consequentemente, ato inexistente juridicamente, do ponto de vista processual. Então, essa corrente defende que o ato, a sentença de um juiz incompetente seria uma sentença inexistente, porque foi feita por alguém que não tinha competência para aquilo, então não tem validade para o direito. Porém, a doutrina contrária e majoritária, principalmente aqui, estou me baseando em Fred Didier, diz que não é o caso de inexistência, não é o caso de falta de jurisdição, porque essa corrente defendia então que o juiz incompetente não tem jurisdição, por isso que a sua decisão seria inexistente. Mas Fred Didier e a doutrina majoritária defende que não é o caso de falta de jurisdição, mas sim o caso de incompetência. Porque se a gente fosse seguir essa primeira corrente, nós não teríamos incompetência no direito processual civil. Nós estaríamos falando sobre a não existência, a inexistência de uma decisão feita por um juiz incompetente. Mas sim, nós temos de fato decisões de juízos incompetentes e seria essa a situação. Fred Didier se baseia principalmente na regra e aí me desculpe pelo meu alemão que não existe, Kompetenzens, Ficou mais parecido com o espanhol aqui. Segundo essa regra, que a gente pode traduzir por competente e competente, ou competente e competência, essa regra diz que mesmo o juiz incompetente, ele tem uma competência mínima para se declarar ou se reconhecer incompetente para aquilo. Então chegou o processo para o juiz que é incompetente. Ele é incompetente para analisar essa situação. Porém, ele tem uma competência mínima, ele tem uma jurisdição mínima para se reconhecer incompetente. Então, aí já está a resposta para aquela primeira doutrina que eu expliquei, para aquela primeira visão que eu expliquei.
O juiz incompetente, ele tem um resquício de competência, ele tem um resquício de jurisdição para se dizer incompetente para aquilo. De modo que, se ele, ao invés de se declarar incompetente, assumir aquele caso, analisar aquele caso, julgar, a sua decisão é uma decisão feita por um juízo incompetente, de modo que não se pode falar em decisão inexistente, mas sim em uma decisão inválida. E uma sentença ou uma decisão inválida vai possibilitar, falando de uma sentença inválida, vai possibilitar a ação rescisória prevista no artigo 966, inciso 2 do Código de Processo Civil. Então, existe remédio para uma sentença inválida, de forma que a gente não precisa falar que essa sentença é inexistente, tá? Ela existe no mundo jurídico, existe de forma inválida e precisa ser corrigida, e a forma de correção é a ação rescisória. Então, esse é o resumo sobre essa questão curiosíssima do processo civil, onde nós temos esse fato de que um juiz incompetente pode trazer uma sentença, pode reconhecer uma situação jurídica, pode analisar, mas isso seria objeto de uma possível ação rescisória. Espero que você tenha gostado do Minuto Público de hoje, e se você gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir, deixar um comentário dizendo quais outros assuntos interessantes de direito público você quer ver para ser analisado aqui nesse mini podcast. Obrigado e até a próxima.